Pessoal, então, eu tenho uma novidade para vocês, que eu vou começar a fazer algumas séries de vídeos no YouTube falando sobre técnicas cirúrgicas, explicando como é que funciona a consulta pré-operatória, tá? E falando um pouco das técnicas das cirurgias que eu estou mais acostumado a fazer, tá? Eu acho que vai ser uma coisa bem legal, bem dinâmica para vocês. Vou tentar mostrar algumas fotos de anatomia para tentar explicar, umas fotos dos materiais que a gente usa e um pouco da rotina do centro cirúrgico, tá bem? Então eu vou começar falando um pouquinho sobre a lipoaspiração HD. O que é a lipoaspiração? Tá? A lipoaspiração nada mais é que a gente faz uma pressão negativa através de uma técnica vácuo. Tá? Essa técnica vácuo, a gente faz uma pressão negativa num aparelho que vai fazer isso, e vai absorver a gordura. Por que a gordura sai e os outros tecidos não? Porque a gordura é o tecido que tem menos densidade, que tem menos resistência em relação aos outros tecidos. Partindo daí, a gente vai ter uma ideia de como vai funcionar a lipoaspiração. Tá? Quem são os candidatos e como funciona uma consulta pré-operatória. Tá? Em relação à consulta pré-operatória, o paciente vai chegar lá, vai fazer uma avaliação. Às vezes o paciente tem um pouco de dúvida, quem é o candidato a essa cirurgia? Então o paciente candidato é aquele paciente que não tem tanta flacidez, tá? O paciente que tem um pouquinho de flacidez, a gente consegue fazer essa correção de uma maneira tranquila, tá? Porque a gente vai ter uma retração de pele suficiente, tá? Aqueles pacientes que têm uma rotina saudável, que fazem prática de exercício físico, tá? Agora, as pacientes que já têm mais de uma gestação, que já são mais gordinhas, que têm um pouquinho de flacidez, só a lipoaspiração provavelmente não vai resolver o problema dela. Ela vai ter que partir de uma abdominoplastia, tá? Então, a diferença entre a lipoaspiração e a abdominoplastia, tá? A lipoabdominoplastia, a lipoaspiração com a abdominoplastia, é que na abdominoplastia sempre a gente vai ter uma ressecção de tecido. A gente vai ter resultando da cicatriz, aquela cicatriz que fica embaixo, tá? É uma cicatriz que geralmente a gente deixa na marca do biquíni e a cicatriz dentro do umbigo. Tá? Então são cicatrizes que vão fazer parte da paciente e ela não vai fugir disso. Além disso, aquela paciente já teve mais de uma gestação, às vezes ela tem aquela chamada diástase dos retos abdominais. Eu vou mostrar daqui a pouquinho uma foto de como é a anatomia da abdominoplastia, tá? E a partir daí a gente vai ter uma ideia do que vai fazer do paciente, tá? Alguns pacientes toleram um pouquinho de flacidez, outros pacientes não vão tolerar essa flacidez e vão querer ficar com o abdômen bem reto, tá? Isso tudo vai ser avaliado com o paciente, vai ser conversado com o paciente. Em relação aos valores e fotos pós-operatórias, valores a gente só passa em consulta, tá? Essa consulta ela pode ser online, tá? Eu vou deixar meu contato aqui da como a gente faz para fazer a marcação da consulta online. E também ela pode ser presencial, tá? A consulta presencial a gente acaba podendo tocar, apertar um pouquinho melhor no paciente para ter uma noção dessa flacidez de pele. Então, sempre preferível fazer uma consulta presencial. Mas a consulta online, atualmente, nessa época de pandemia, ela está sendo bem-vinda, tá? A partir daí, a gente vê tipos de técnicas cirúrgicas diferentes em relação à lipoaspiração. A lipoaspiração, ela pode ser feita, a lipoaspiração convencional, a lipoaspiração simples, que foi a primeira lipoaspiração que foi descrita, tá? Através apenas da pressão negativa, a gente faz um aparelho a vácuo que vai fazer a absorção dessa gordura. A gordura, como tem menos densidade, ela sai, tá? A partir daí, foi desenvolvido técnicas diferentes e técnicas mais novas, que a gente faz uma vibração do aparelho que vai fazer essa pressão negativa. Fazendo essa vibração, a gente faz um pouco menos de trauma, tem menos sangramento, tá? E também foi desenvolvido a lipoaspiração com o uso do Vaser. O Vaser é aquele aparelho que ele emite uma onda de ultrassom que faz a emulsificação da gordura. Ele praticamente derrete a gordura. Fazendo isso, a gente consegue uma retração de pele maior, tá? O paciente vai conseguir um ganho maior na cirurgia com essa retração de pele. A gente consegue fazer menos trauma no paciente, porque a gordura vai sair mais fácil pela essa pressão negativa e ter uma recuperação melhor, tá certo? Então eu vou falar um pouquinho mais agora da lipoaspiração HD, que foi desenvolvida por Alfredo Roisso, tá? Na verdade não foi criada por ele, mas ele que escreveu a técnica e divulgou bastante a técnica e foi o primeiro que fez em grande escala essa técnica cirúrgica, tá? A partir daí, ele ele observando no livro dele, ele conta essa história, que ele observou nas esculturas antigas de Da Vinci, ele conseguia ver que o abdômen não era reto. Então, como a gente fazia uma lipoaspiração, a gente lipoaspirava todo o abdômen em comum, tá? Não aspirava áreas com mais gordura, áreas com menos gordura. A lipoaspiração convencional a gente lipoaspirava como um todo, toda a parte do abdômen. O que ele observou? Nessas esculturas antigas, tá? Claro que sempre tem uma história, alguma coisa bonita para falar, ele via, e eu vou mostrar também a foto do Da Vinci, que ele via que tinha áreas que tinham menos gorduras e áreas que tinham menos gorduras. E ele observou que isso é normal do emagrecimento do paciente que faz atividade física, do paciente atlético.
tá? A partir daí, ele desenvolveu que pacientes, para fazer uma lipoaspiração, ele tem que, para simular um emagrecimento, ele tem que aspirar áreas com mais gorduras, e as áreas com menos gordura, ele tem que aspirar mais, tá? Para fazer essas marcações. Então, algumas pessoas falam que a lipoaspiração HD ela é artificial, ela desenvolve... Não, exatamente ao contrário. Ela não é artificial. A lipoaspiração HD, a gente lipoaspira as áreas que têm menos gordura, a gente aspira mais essas áreas que teriam menos gordura naturalmente, tá? Fazendo a marcação. A gente usa a própria anatomia do paciente para fazer essa marcação, tá? Então a gente não faz gominhos de gordura, não, a gente só lipoaspira onde estão os metâmeros, onde estão as intersecções tendinosas, como essa foto da anatomia que eu mostrei anteriormente, tá? Então a partir daí, ele desenvolveu a lipoaspiração HD, tá? A High Definition, né? E patenteou e divulgou para o resto do mundo. E eu assisti alguns congressos dele e aprendi essa técnica. Então eu tenho uma experiência grande com essa técnica cirúrgica de lipoaspiração HD. Eu devo ter mais de 100 casos já que eu já fiz de lipoaspiração HD. Então a gente consegue observar, eu vejo nos próprios pacientes, eu comecei fazendo lipo convencional e passei para lipoaspiração HD. Eu acho que isso mudou muito o meu consultório, mudou muito minha rotina e a satisfação dos meus pacientes, tá? Em relação ao pós-operatório dessa cirurgia, o pós-operatório, o paciente vai ter que usar uma malha modeladora, tá? A malha às vezes incomoda um pouquinho, porque ela aperta, ela coça, mas é muito importante para o paciente ganhar aquela retração e evitar irregularidades, tá? O paciente ele pode voltar a trabalhar em 2 dias, dependendo da área da lipoaspiração, tranquilamente. Ele vai ter um pouquinho de dor, tá? Mas com as medicações analgésicas ele vai conseguir um pós-operatório, vai conseguir trabalhar, se for um trabalho que não exige muito esforço físico. Tá certo? E atividade física eu libero em 2 semanas também, o paciente pode voltar à atividade física, eu só espero que ele faça um pouquinho abdominal, esperar 1 mês, tá? Mas isso é muito importante, a atividade física pro paciente, ela é essencial, porque isso vai manter o resultado da lipoaspiração. A lipoaspiração, ela não é só a técnica cirúrgica, ela depende do paciente. Tu tem que seguir os cuidados médicos, tu tem que fazer atividade física, então eu digo assim, a lipoaspiração é 50-50. 50% é técnica cirúrgica, 50% é o paciente no pós-operatório, tá? Esse vai ser o primeiro dos vídeos que eu vou fazer sobre lipoaspiração. Eu quero ter um feedback de vocês, ver o que vocês estão achando desses vídeos, e a partir daí eu vou começar a fazer mais vídeos, simular consultas de consultório, tá? Pra mostrar pra vocês e ajudar na escolha do cirurgião plástico, na escolha das dúvidas, porque eu sei que a gente tem bastante opção, às vezes é difícil de ir na consulta médica, tá? Claro que a consulta médica ela é essencial, mas pelo menos para selecionar um cirurgião, para te ajudar a decidir isso aí, tá certo? Abraço!